Nós estamos numa série de 3 mensagens explicando o conceito de justificação. Cadê o pastor Cleus? Vai lá buscar com o pastor Cleus, Evelise. Olha aí, 3 palavrinhas que alguns consideram difíceis. Nós estamos estudando. O título da mensagem é Somos Herdeiros. 3 palavras. Vocês podem repetir comigo? Justificação, santificação e... Muito bem. Nós já trabalhamos o conceito de justificação partindo do pressuposto que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, mas são justificados pelo que Cristo fez. E nós prosseguimos para o alvo. Nós temos um objetivo, e a santificação foi o que trabalhamos semana passada, que é um aperfeiçoamento. E eu contei para vocês, é claro, nossos personagens fictícios, né? O Juquinha, primeiro personagem, filho do... Qual é o nome do pai do Juquinha? Cláudio. O Juquinha é filho do Cláudio. O Cláudio é o dono de uma grande empresa de distribuição de alimentos. E o Juquinha um dia desobedeceu às leis da instituição, da empresa, e ele fugiu de casa. Só que seu pai foi lá, buscou ele e transformou ele, colocou ele de novo ali como filho do empresário. Só que nós explicamos que esse é o mesmo contexto, a história da salvação. Porém, nós também consideramos na semana passada que o Juquinha não está apto para assumir a empresa do seu pai, porque ele ainda é uma criança e ele precisa de um upgrade, ele precisa ser aperfeiçoado. E para isso, para ele, esse desenvolvimento não é do dia para a noite, e sim vai levar uma vida aonde elementos ao redor vão ajudar a ter esse desenvolvimento, que nós falamos que é a santificação. Há coisas importantes na nossa vida, na nossa jornada para a santificação. E agora nós terminamos semana passada com este texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto. Uma pessoa que foi justificada, ela busca se desenvolver para ela ser mais semelhante a Cristo Jesus. Ela está procurando as coisas do alto, porque ela entende que ela pertence às coisas do alto. Ela olha para as mansões celestiais e o seu desejo é estar lá. E se ela pertence ao céu, ela vive como cidadão celestial. Hoje eu gostaria de, antes de trabalhar o tema de glorificação, começar com a seguinte pergunta: você gosta de viver neste planeta? Você gosta da situação no planeta? Essa semana a gente estava conversando sobre os 10 dias de oração, e eu lembrei de um dos pedidos que eu mais fiz para o meu pai, quando eu era criança. Eu queria ter um pet, mas não era qualquer pet. Eu queria ter um cachorrinho. Dos meus 5 anos até os 15 anos, eu pedia isso para meus pais. Eu ganhei calopsita, que eu também queria ter. Eu tive 5 calopsitas. Era meu sonho ter calopsitas. Nós tínhamos um pastor amigo da família que tinha uma calopsita. Um dia meu pai achou umas calopsitas em promoção. Em vez de comprar uma, já comprou 5. Comprou um para cada membro da família e ainda tinha mais uma. Eu tive peixe, mas meu sonho era ter cachorro. E alguns dizem, por isso você tem 2, né, pastor? Você ficou traumatizado, né? Já não conseguiu um, foi lá e pegou 2 logo de vez. A gente conseguiu uma vez. Eu e minha irmã convencemos, falamos, meu pai, falamos, a gente conseguiu. Era uma salsichinha, chamava Julie. E a gente pediu muito. Eu estava falando sobre quando você quer uma coisa, você pede e a gente deve pedir, por isso que eu lembrei da história. E a gente foi viajar uma vez, passar 15, 20 dias fora. A gente deixou com uns irmãos da igreja, e a Julie era novinha ainda.
Eu digo que eu era piá de prédio, a Júlia era um cachorro de prédio. Só que ela ficou numa casa. A gente acha que ela comeu alguma coisa, alguém jogou alguma coisa para ela comer. E a gente saiu de viagem, a Júlia estava bem, e quando voltamos de viagem, o lugar que a gente tinha ido não tinha sinal. Quando voltamos de viagem, uma das primeiras mensagens que estava no WhatsApp é que a Júlia tinha morrido. Você pensa, eu já era traumatizado por não ter tido cachorro, agora eu virei traumatizado porque o cachorro que eu tive morreu. E ela tinha 4, 5 meses. Eu chorei muito naquele dia, não só eu, minha irmã chorou, meu pai chorou, minha mãe chorou, meu pai não chorou tanto, mas chorou também, eu lembro. Mas todo mundo chorou ali, porque era uma coisa que a gente gostava, nem estava tanto tempo, a gente amava, fazia parte já. Nós não gostamos do desastre, nós não gostamos de viver neste mundo. E eu falei de um cachorro, imagina agora falar de um parente, de um amigo, de alguém que nós amamos. Olhamos para tempos atrás e vimos essa tragédia no Rio Grande do Sul. Liga a televisão, é tornado, é furacão, é guerra o tempo todo. A gente nunca sabe quando a guerra vai chegar no Brasil. A gente fala, não, o Brasil é um país de paz, mas até os lugares que a gente acha que é de paz acaba se metendo em guerra. A gente não gosta desse lugar, esse lugar é desconfortável. Esse planeta nós sabemos que não é perfeito, as pessoas têm necessidades, as pessoas passam fome. Nós não gostamos deste lugar. Nós não fomos feitos e nós não queremos ser perfeitos aqui na terra, com uma terra imperfeita. Quando nós falamos de perfeição e nós falamos de desenvolvimento, nós, como o apóstolo Paulo falou, nós estamos olhando para o céu e desejando o céu, com um pensamento no céu. E é isso que a Bíblia sempre vai trazer de esperança e vai trabalhar de esperança. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 17. Quando nós falamos de glorificação, é entendendo que nós não fomos feitos para viver no mundo de pecado e nós não pertencemos a este mundo de pecado. Mas sim, desejamos algo a mais. Desejamos algo que só Cristo pode nos conceder. O apóstolo Paulo é o que mais vai trabalhar o contexto de justificação, santificação e glorificação. E boa parte das definições são trabalhadas no livro de Romanos. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A mensagem de hoje ela é dividida em duas partes. Somos herdeiros e com ele somos glorificados. Eu vou começar com a segunda parte, somos glorificados. A questão de glorificação é que um dia este planeta vai deixar de existir, será tudo novo, mas não adianta este planeta ser tudo novo se nós não formos transformados, se nós continuarmos com a nossa natureza pecaminosa, porque o planeta, o céu, o universo, mesmo novo, se o nosso coração não é mudado, ele acaba sendo contaminado de novo pelas nossas vontades. Nós temos essa esperança em Apocalipse 21, 5. Deus nos dá essa certeza, Ele vai fazer nova todas as coisas, mas novo não é somente esse planeta. Fazer novo todas as coisas, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 diz, e num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem são os nós? Os vivos. Paulo esperava ver Jesus voltar ainda na sua época. E uma certeza é
Que a nossa luta um dia vai terminar. Que luta? Os boletos? Não. Também vai acabar, mas não é dessa luta. A luta contra o próprio eu, contra a própria vontade. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, sem mais nenhum pecado. E aqueles que estavam vivos ao verem Cristo voltar, serão transformados. No fim, todo aquele que está no relacionamento com Cristo terá o pecado tirado do seu coração e será uma nova criatura. Glorificação, quando nós falamos de glorificação, nós estamos falando de a perfeição, enfim, chegar. E nós, seres humanos, nós buscamos o perfeito. Nós somos meticulosos. Nós nos incomodamos quando uma coisa é imperfeita. Nós nos incomodamos quando uma coisa não está, e ainda tem o famoso toque, né? O famoso toque. Você colocou lá certinho, tudo, e uma pecinha está levemente virada. Quer incomodar alguém fazer isso? O Danilo passou aqui e arrumou meu lenço. Nós ficamos incomodados com o que é imperfeito. Mas um dia, a certeza que nós seremos perfeitos. Que nós seremos perfeitos. E aí voltamos para a segunda parte. Primeira, glorificação. Um dia todo o pecado será tirado de nós. Mas a glorificação está associada a ser herdeiro. Herdeiro. E voltamos para o texto de Romanos 8,17. Se somos filhos. Quando eu trabalhei o texto de justificado, eu trabalhei a ideia que quando nós somos justificados, nós podemos chamar agora de Deus, por meio do Espírito, de Abba, Pai. Por meio do batismo, nós podemos agora voltar a ser filhos de Deus por meio da adoção. E se somos filhos de Deus, nós recebemos uma herança. Nós recebemos, imagina agora, Cláudio. Cadê o Juquinha? Até a história continua, Juquinha. O Cláudio vai chegar um momento da sua empresa que ele vai estar cansado. Ele vai estar bem cansado. Ele vai olhar para a história. Ele vai olhar para o seu passado. A empresa já está consolidada no mercado. Só que ele fala assim, eu já deu, né, de trabalhar. Até porque o Juquinha já chegou a uma idade, não é mais criança. O Juquinha não é mais criança. O Juquinha já foi aperfeiçoado, já estudou, já aprendeu, já mandei para a faculdade, fez administração, logística. Chegou a hora do Juquinha assumir a empresa. Aí, ó, ele acabou de falar, a versão dele adulta. Chegou a hora dele assumir a versão, ou melhor, assumir a empresa. E agora o pai transfere para o filho, e o filho herda toda a empresa. E isso acontece por meio de uma coisa, legalmente falando. O que é? Testamento. Ontem eu achei um vídeo na internet. A gente sentou para ouvir o vídeo. Uma senhora morreu, um senhor morreu e deixou um testamento. Tinha 16 itens nesse testamento. Era uma galinha choca, com seus pitinhos para um filho. Era um porco para o outro filho. Um outro porco para o outro filho. E ele foi dividindo cada coisa. Quando nós falamos em herança, nós pensamos assim, eu quero exclusividade, eu quero o máximo possível. Eu não sei se alguém aqui está esperando uma herança, mas geralmente as coisas que a gente herda é dor na coluna,
uma rinite, uma questão de sanguínea, uma doença geneticamente transmissível. Essa é a primeira coisa que a gente recebe de herança. E quando nós pensamos em herança, a gente pensa em exclusividade, até dá briga nas famílias quando nós falamos de herança. Vocês sabem disso. Herança é uma coisa muito complicada de trabalhar, porque há um pensamento de exclusivismo. E quando nós falamos que nós vamos ser herdeiros do reino dos céus, muitas vezes nós caímos no pensamento de que nós somos herdeiros do reino dos céus. O reino dos céus é só para mim, é só para o meu clubinho, é só para a minha família. O reino dos céus é só para um grupo seletivo, um grupo seleto. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina intencionalidade com foco em abençoar a vida dos outros. Olhe, por exemplo, o Clube de Aventureiros. Quando nós falamos do Clube de Aventureiros, já olharam a logo? A logo não está focada num clube, num clubinho, numa reunião. O clube tem um foco que está bem no centro, que é levar as pessoas levar as famílias para Jesus. Há uma intenção. Quando eu aceitei a mensagem de que Jesus é meu Salvador, quando eu estou na caminhada de ser transformado e quando eu olho para o céu, eu penso, essa mensagem não é só para mim, essa mensagem é para compartilhar com as pessoas, essa mensagem é para eu transmitir para o próximo. Eu tenho que levar os outros, as outras famílias a também ter esse relacionamento e ter um encontro com Cristo. É isso que nós vemos até mesmo na logo do Exploradores Kids. Uma cruz bem no ponto acima da bússola, porque Cristo é o nosso norte. Vamos pegar, por exemplo, para abençoar a família. Já peguei aqui, já que estava falando da família do Felipe, peguei aqui e já usei os direitos autorais que me concederam nos últimos dias. O Clube de Aventureiros está para abençoar as famílias. E você que hoje entrou na liderança, se você pensou que era só para ter um momento ali de diversão e acampar e dormir em barraca, que é muito legal, ir para um rio, há uma intencionalidade que é abençoar uma família e fazer com que essa família esteja no céu. E receba e encontre com Jesus Cristo. O clube, ele tem que voltar, e por isso que o clube ele vai focar no quê? Na família por completo. Porque não adianta só levar a criança e os pais não irem para o céu. Eu preciso levar todos. A mensagem não é só para um, a mensagem é para todos. Quando Cristo dá a missão, ele fala assim, vocês devem ir para todo mundo, vocês devem ser intencionais, e aqui agora eu falo, não é somente o clube, mas a intencionalidade está em cada ação nossa, no nosso ambiente de trabalho. A intencionalidade tem que estar no meu dia a dia, ao eu conversar com cada pessoa, ao encontrar com cada pessoa, eu tenho que ser intencional e falar sobre Jesus, e falar sobre o amor de Cristo, e falar que Cristo logo, logo vai voltar e transformar este mundo. O Luiz, no seu dia a dia, ele tem que ser intencional, além do clube de aventureiros, no seu trabalho. O outro Luiz que está aqui, no seu trabalho como zelador, intencionalidade em pensar como o meu trabalho vai abençoar a vida dessas crianças no colégio. O Lucas, engenheiro, né, Lucas? Está se formando. Então, na sua faculdade, no seu trabalho, tem que ser intencional. O Jonatas, ele tem que ser intencional no seu trabalho, ao entrar em sala de aula.
A Flávia, como professora. Intencionalidade, e eu estou usando cada um de exemplo, é para vocês entenderem que não é eu faço parte de um ministério, mas sim, eu sou filho de Deus, eu sou um herdeiro, então eu não penso, eu vou falar somente disso, eu vou falar de Cristo para as outras pessoas. Eu vou abençoar as outras pessoas falando de Jesus, em todo o tempo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus quer dizer tudo, desde a comida e da bebida, onde eu estou pensando em como eu vou abençoar a vida dos outros. Como eu posso ser? E aí eu penso, atividade religiosa, religião, não é somente ofício do clero, do pastor, do presbítero, do ancião, do líder da igreja. Falar de Jesus não é atividade somente de um nas atividades, como clubes bravadores, aventureiros. Falar de Jesus não é somente uma função quando estamos na igreja, porque se eu estou cansado deste mundo, eu tenho que pregar que Cristo vai voltar e vai nos levar para um lugar melhor, e eu não quero ir sozinho, eu quero que a minha família vá comigo, eu quero que meus amigos vão comigo, eu quero que meus vizinhos, eu quero que as pessoas ao meu redor me acompanhem. A glorificação, no fim das contas, tem a ver com compreensão de que eu fui salvo, estou me preparando para o céu, mas eu quero abençoar a vida dos outros. Eu fico muito triste quando eu escuto que a parte espiritual é somente a parte do pastor. Em qualquer lugar que eu vou. Não só falando de colégio, mas em qualquer lugar que eu vou. A parte da espiritualidade. Falar de Cristo, anunciar a Cristo, é aonde eu estou, eu devo falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. O que deve me motivar é pensar nas coisas lá do alto. Não se fixar nas coisas aqui da terra, mas olhar para Cristo e falar assim: o evangelho vai ser pregado a todo mundo na minha geração, para que eu possa ver Cristo voltar. Eu estou neste mundo, mas eu não pertenço a este mundo. E eu quero que outras pessoas também tenham um encontro com Cristo Jesus. O Zeidan irá cantar uma música falando deste momento em que nós encontraremos com Jesus. E eu quero lançar um desafio para vocês. Eu sei que tem pessoas ao seu redor, como tem pessoas ao meu redor, que precisam ouvir sobre Jesus Cristo, que precisam ter um encontro com Jesus Cristo como você teve. Quem você quer trazer para perto de Jesus? Eu vou orar por você, para que a sua fé não vacile. Eu vou orar pela sua jornada espiritual. E eu vou orar pelo nome, pelos nomes. Você vai sair daqui e você vai ter que encontrar um meio de fazer essa pessoa se aproximar de Jesus. Não sei como você vai fazer isso. O Espírito vai te guiar. O Espírito vai te capacitar. Tenha essa certeza. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós agradecemos porque não somos mais estranhos, mas somos filhos. Nós temos uma herança. Nós temos um sentido para a vida.
Nós temos um irmão que intercede por nós, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Perdoe-nos, Senhor. Perdoa-nos por muitas vezes sermos negligentes e amarmos mais o mundo do que a Ti. Vivemos pelas obras da carne, Senhor, transforma o nosso coração. Mas Deus, nós queremos também não ser só transformados, nós queremos ser intencionais em nossas atividades. Cada um aqui pensou em uma pessoa pelo menos, que precisa ouvir da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Que o teu Espírito venha capacitar, venha dar as palavras certas, venha dar o momento certo para nos usar nessa semana para testemunharmos a tua graça e do teu amor. Por favor, Deus, por favor. Nós não queremos mais viver neste mundo e entendemos que só será possível depois que todos ouvirem da mensagem de salvação. Mas nós não queremos também só ouvir falar, nós queremos estar naquele dia, onde cantaremos glória ao Senhor, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Por isso, derrama teu Espírito sobre nós. Derrama, Senhor. Capacite-nos. E eu suplico que a graça de Jesus, o teu amor e a comunhão do Espírito estejam hoje e sempre conosco. Amém. Desejo a todos um ótimo sábado e uma boa semana a todos na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.